Boa tarde. Estou aqui mais uma vez aqui na cidade de Caseara e quero falar meu testemunho. Eu espero que esse testemunho que eu vou dar possa ajudar muitas pessoas que realmente estão caminhando para mansões celestiais. Espero que possa ajudá-lo. Em 95, me senti uma vontade muito grande de servir a Deus. E ali, um dia, eu estava caminhando para o meu trabalho e era uma distância de 25 quilômetros. E realmente eu estava, irmãos, indo para o trabalho e na estrada eu senti uma vontade muito grande de servir a Deus. E eu tive de parar a bicicleta para mim poder animar mais um pouco naquela viagem. Eu parei e fiquei imaginando, olhando ali para aquele horizonte, para aquele céu tão bonito, e percebi que Deus Todo-Poderoso, realmente os anjos de Deus estavam ali comigo. E a vontade era grande, tão grande que naquele momento eu chorei, porque Deus estava tocando com certeza no meu coração. A pergunta que eu quero fazer, e vou respondê-la também, a pessoa quando sente vontade de servir a Deus, será que ele entrar em qualquer religião, será que isso é correto, é certo? Eu digo que é certo, porque na época eu não estava conhecendo a Bíblia, eu não conhecia nem o que era versículo, nem o que era capítulo, dentro da palavra de Deus. E aí naquele momento eu falei, Senhor, final de semana eu vou voltar e vou lá na igreja e vou te servir. E quando eu fiquei a correr da semana todinha ali, eu peguei e voltei para a cidade da Lagoa da Confusão. E estava eu lá, dia de sábado, na igreja, à noite, sábado à noite, tinha um culto. E eu fui para a Assembleia de Deus Madureira. E naquele momento eu estava ainda com aquela vontade, com certeza, de servir a Deus, aquela grande, muito grande. E eu estava querendo que o pastor daquela igreja terminasse a pregação e que fizesse ali o apelo para poder eu aceitar Jesus como meu Salvador. Isso era em 95 e o pastor fez o apelo e eu entrei para a igreja Assembleia de Deus Madureira. Logo eu fui batizado e chegando lá, irmão, depois do batismo, o meu irmão de criação que fazia parte lá da igreja, ele falou para mim, Elias, você agora é crente da Assembleia de Deus e eu quero te falar uma coisa. Tem uns crentes aí que eles só pregam para outro crente. E na igreja deles só tem crente realmente da Assembleia de Deus Madureira. Eu ri naquele momento e falei, mas quem são esses crentes? E aí ele virou para mim e falou assim, não, é da igreja Adventista Sétimo Dia. Em vez de eu ficar com medo, foi curioso, né? Porque eu estava sendo batizado e agora o meu irmão fala essas coisas, né? E eu fiquei já doido para poder ver um crente da igreja Adventista Sétimo Dia. Passado uns tempos, em 96, eu fui trabalhar numa firma e no alojamento eu sentei, meia-noite eu sentei lá na cama, olhei para a Bíblia e fiquei imaginando, porque são mais de 33 mil religiões nesse mundo. E eu fiquei imaginando, porque todas elas estão dizendo que tem a verdade, todas elas estão dizendo que é a igreja verdadeira. E ali, meu queridos irmãos, eu fiquei imaginando um pouco e eu fiz a seguinte oração para o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu orei mais ou menos assim naquele dia. Eu falei, Senhor, eu sei que a igreja Assembleia de Deus é uma igreja correta, uma igreja que serve a palavra de Deus, mas se realmente tiver uma igreja, dentro dessas 33 mil religiões, se tiver uma igreja mais fiel do que essa, eu quero que o Senhor me mostre. E passado um tempo, 3 meses depois, eu saí da firma e fui para Palmas pegar o meu acerto. Quando eu voltei, eu passei em Quistalândia, do Tocantins. Eu fui na casa da minha tia, ela chama Cilira. Eu chegando na casa da minha tia, comecei a procurar pelos meus primos, pelos meus parentes.
e procurei por um rapaz chamado Marcos. E aí, meus queridos, a minha tia falou assim, não, ele agora é crente. Aí eu falei, não, mas o Marcos agora é crente, eu não acredito. O Marcos é crente? Ela falou, é. E eu procurei a ela de qual religião ele era. E a minha tia, ela falou assim, não, ele parece que ele é da igreja adventista do sétimo dia. Naquele momento ali, que ela falou que ele era da igreja do sétimo dia, eu peguei e imaginei no que o meu irmão tinha me falado um ano atrás, que era para me ficar veado com os crentes da igreja de 27º dia, porque ele só pregava para crente e que os crentes da igreja adventista, a maioria era da igreja Assembleia de Deus Madureira. Meus queridos, aí eu olhei para o relógio e faltava 1 hora ainda para me pegar o ônibus para poder ir para a Lagoa da Confusão. Corri lá onde ele estava. E cheguei lá, ele estava na cozinha fazendo o almoço. E eu sentei ali na cadeira. E naquele momento ali, irmãos, eu sentei diante da estante dele, da casa dele. E procurei, Marcos, você é crente? Ele falou, sou. E aí, meu querido, ele falou, não, eu sou. Eu procurei, qual igreja? Ele falou, da igreja de 27º dia. Eu falei, muito bom, porque aonde fala em Deus, ali realmente, aonde fala em Deus, ali eu estou. Porque estão falando em Deus e com certeza Deus está ali. Mas aí o que acontece? Tinha uma pia de livro, de papel empilhado, assim, na estante dele, e eu enfiei a mão e puxei um papel daquele e estava escrito ali o milênio. E eu peguei aquele papel e falei assim, Marcos, mas esse milênio que vocês aqui dão estudos bíblicos do milênio. Ele falou assim, nós fala sobre o milênio dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. E aí, meus queridos, eu me interessei de fazer aquele estudo do milênio, porque a Igreja Assembleia de Deus Madureira, ela explica o milênio diferente do que a Bíblia ensina. Mas só naquele momento eu não sabia, porque eu ainda não sabia o conteúdo que a Bíblia falava sobre o milênio. Eu falei, Marco, eu quero esse papel porque eu quero aprender sobre o milênio dentro da Bíblia e eu quero ser um dos pregadores sobre o milênio dentro da palavra de Deus. E aí ele falou assim, não, se tu quiser fazer esse estudo do milênio, você pode vir aqui para minha casa e aí a gente faz esse estudo do milênio. Eu falei para ele assim, eu posso vir o próximo sábado? Era numa segunda-feira. E ele falou assim, não, tu pode vir sábado. Quando foi no sábado seguinte eu cheguei na casa dele, ele me apoiou muito bem na casa dele e ele tinha arrumado uma irmã também para poder, junto com ele, dar o estudo para mim. E na hora que nós sentamos ali nas cadeiras para poder estudar a Bíblia, para descobrir essa verdade sobre o milênio, eu falei, Marco, agora é o seguinte, eu quero estudar sobre o milênio e aí nós vamos lá, porque eu estou ansioso para poder saber sobre esse milênio, porque eu não sei. A teoria da Assembleia de Deus Madureira eu entendo, só que não tem muita versículo bíblico. E esse estudo aí do milênio eu estou vendo que tem muitos versículos bíblicos, então eu quero que vocês me expliquem. Ele falou, não, nós vamos começar o estudo do começo. Aí eu falei assim, tudo bem. São quantos estudos? São 27 estudos, se não me engano. E aí, irmãos, nós começamos a estudar a Bíblia, a palavra de Deus, do começo. Aqueles 27 estudos, conhecendo o Criador. E ali, quando nós fizemos o primeiro, fizemos o segundo, fizemos o terceiro. Quando nós fizemos o quarto estudo, ali, irmão, caiu a ficha. Porque nós lemos dentro da Bíblia sobre os 10 mandamentos. Aquela moça leu os 10 mandamentos que fica no livro de Êxodo, capítulo 20. E eu fiquei admirado porque o quarto mandamento ali é o sábado. E aí eu fiquei admirado e falei, não, mas o sábado está fazendo parte dos 10 mandamentos? E eles falaram assim, sim, com certeza está aí. Você está vendo, você está vendo ela ler. Se você quiser ler também, você pode ver aí que o quarto mandamento é o sábado. Irmão, eu tinha feito um pedido a Deus há 3 meses atrás
para Deus me mostrar qual era a organização religiosa que realmente defendia uma verdade corretamente. E naquele momento eu peguei os 10 mandamentos, li, e eu achei engraçado que o Marco, mais a jovem, pegou os 10 mandamentos e falou assim: olha, Elias, os 10 mandamentos é como um espelho. Você pega um espelho e você olha e você vê que onde é que está a sujeira no seu rosto. Então você pega os 10 mandamentos e você lê, aí você lendo os 10 mandamentos você vai ver aonde é que você está errando. E aí, meus queridos, ali caiu a ficha. Porque eu vi que os 10 mandamentos realmente estavam me dizendo que eu estava precisando de guardar o sábado. Porque eu não guardava porque eu não sabia. E quando eu passei que descobri dentro da palavra de Deus, eu descobri que aquele povo da igreja de 27º dia era o povo que estava defendendo as verdades. Isso foi em 97. E aí eu fui batizado na igreja adventista do 7º dia. Até naquele rito que fala assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles falam que é numa trindade. Fui batizado, tudo bem. E quando foi em 2010, aconteceu um problema muito grande na igreja de Goiânia. Uma igreja muito grande aconteceu. E só de uma vez só foi expulso da igreja 60 pessoas. E aí eu fiquei encabulado, porque tinha saído 60 pessoas da igreja, tinha sido expulsa. E ali ninguém na cidade de Marianópolis, ninguém sabia. E agora, meus queridos, eu fiquei assim, imaginando, mas por que foi 60 pessoas expulsas da igreja? Aí o irmão Fabião foi fazer um tratamento em Goiânia, e aí ele foi para Goiânia e eu fiz um apelo a ele. Falei: irmão Fabião, você vai lá nessa igreja e você vê qual foi o motivo que esses irmãos foram expulsos da igreja adventista do 7º dia. E aí, meus queridos, ele foi mais o genro dele. Passado assim uns 30 dias eles voltaram, porque eles estavam fazendo tratamento. E o irmão Fabião chegou e falou assim para mim: Elias, o problema que está acontecendo lá na igreja de Goiânia é que essas pessoas que foram expulsas porque eles não creem na terceira pessoa da Trindade. No mesmo momento eu virei para o irmão Fabião e falei assim: esse pessoal que está sendo expulso, estão sendo expulsos certo, porque a Trindade a gente tem de crer na terceira pessoa da Trindade. Eu creio no Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Eu falei naquele momento ali na lata para ele. O irmão Fabião pegou e entregou ali um DVD para mim. Falou: Elias, mas tem um DVD aqui falando sobre o Espírito Santo. Você pega e examina. Eu, mais do que rápido, peguei aquele DVD, corri para minha casa, coloquei ele no DVD e fui estudar aquele pregador falando sobre aquele assunto do Espírito Santo. O DVD do Espírito Santo. Meu querido, por incrível que pareça, o pregador começou a falar sobre esse assunto do Espírito Santo e ele pegava os versículos bíblicos e ele não foi só um não. Foi 2, foi 3, foi 4, e isso foi um bocado de versículo, muito texto, falando e explicando corretamente como que era o Espírito Santo. Então ele citou aquele versículo que fica em João, capítulo 20, versículo 22, de 22 até a seguir ali, você vê que Jesus assoprou o Espírito Santo e os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo. Então nós vemos aí que não foi só esse texto, foi muitos. Aí depois ele passou para os testemunhos. Ele pegou os livros da profeta da igreja de 27º dia, na qual nós crê, nos livros dessa profeta, porque foi inspiradamente pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Nós vemos nisso porque nós fizemos teste com a Bíblia e com os livros dela e vimos que a Bíblia e os Espíritos de Profecia estão corretamente. E ali, meus queridos, ele mostrou tudo dentro do texto. Eu fui rapidamente em Goiânia, que eu tinha de ir lá. Cheguei lá, comprei os livros das profecias e cheguei, botei o DVD e comecei a examinar agora no livro de profecia. E agora eu percebi
que dentro das profecias, tudo que ele estava lá apontando, realmente eu encontrei no livro da própria igreja. Você pode pegar a história de redenção e ali você vê, ali nos primeiros capítulos, dizendo que na criação do mundo estava o nosso Deus e um companheiro que era o seu filho, era Jesus. Você pega também patriarcas e profetas, você vê a mesma coisa, era só o pai e o filho. Quando você lê a Bíblia, que você pega o livro de Apocalipse, você só vê o nosso Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E aí por aí vai, aí é muito texto, e por aí vai. Você pega os 10 mandamentos, você vai lá nos 10 mandamentos, derruba a trindade no primeiro mandamento. O primeiro mandamento todo mundo sabe, e o primeiro mandamento fala não ter outros deuses diante de mim. E por aí vai, a gente vai estudando, e a gente foi descobrindo muitas e muitas coisas, muitas verdades. E aí, meus queridos, veio outros DVD também, aquele do ecumenismo, na igreja adventista, eu estudei também. E a conclusão, irmãos, que essa verdade os pioneiros defendiam. E depois que os pioneiros morreram, colocaram ali a doutrina para dentro da igreja, a doutrina da Trindade. Tem um livro, aqui esse livro da igreja, na parte 10, eu quero ler aqui para os irmãos juntar, acho que todo mundo fala, o livro da Trindade, e aqui está escrito, na parte 10, fala assim, embora o arianismo antitrinitariano fosse muito forte entre os líderes adventistas pioneiros, e a visão trinitariana da divindade veio a tornar-se ponto de vista padrão, pelo menos a partir da década de 1940. E se antes de fato, assim a visão é agora a posição formalmente votada, expressa nas crenças fundamentais dos adventistas do sétimo dia. O voto mais recente ocorreu na sessão da Associação Geral, realizada em Dallas, Texas, em 1980. Aqui, meu querido, fala que a igreja fez essa votação para colocar a Trindade para dentro da igreja em 1980. Com esses testemunhos que eu falei para vocês e que eu examinei, eu dei fé que realmente eles mudaram essas verdades que realmente os pioneiros realmente criam. E aí agora foi uma grande decisão. Fomos estudar também sobre o assunto do batismo. Nós vemos que dentro da Bíblia, o batizado que os discípulos fizeram é só em nome do Senhor Jesus. Eles fizeram a posição de mão e ali eles oravam e a pessoa recebia o Espírito Santo de nosso Deus Todo-Poderoso. Em Atos 2, capítulo 38, nós vemos como é o verdadeiro batismo. E aí, meus queridos, daí para cá eu fui estudar sobre esse assunto, achei milhares de versículos falando sobre esse assunto. Eu fiquei maravilhado e falei, não, essas verdades realmente tem de defender e também falar para os outros, porque senão os outros ficam enganados e vão perder a salvação. E naquele dia em diante, irmão, em 2010, nós estudou o assunto e ali na cidade de Marianópolis, Tocantins, onde eu moro, foram mais de 20 pessoas que realmente estudou o assunto e aí a gente foi e estudou, foi logo o pastor da igreja veio e começou a batalhar dizendo que nós estávamos errados. Nós pegamos muito texto da Espírito Profecia, na Bíblia também, só que ele não teve muita conversa com nós. Ele falou assim para nós que diz que a doutrina da igreja é essa. Ela foi mudada em 80, como eu li para vocês, em 1980. E aí o que aconteceu? Ele virou para nós e falou assim, a porta da igreja realmente está aberta. Se vocês aceitarem essa doutrina como ela é, como a igreja defende, vocês podem ficar na igreja. Se não, a porta da igreja está aberta. Nós tudo bem. Para nós servir a Deus e ganhar a nossa salvação, nós não precisamos de um templo. Nós precisamos de comunhão com o nosso Salvador Jesus.
Nós precisamos de defender as verdades e lutar para poder aí ganhar a salvação. O que acontece? Você tem de levar essas verdades para as outras pessoas e por isso que a gente tem de lutar para levar essas verdades para que as pessoas não fiquem enganadas. E estou defendendo essa verdade como os pioneiros defendiam, e essa é a pura verdade. Se você negar o pai e o filho, você vai ser condenado e vai se perder. Eu moro na cidade de Marianópolis, Tocantins, não posso deixar de falar, eu sou casado, tenho a minha esposa, ela chama Lucília Leite Paz Nunes, eu tenho um filho de 10 anos, ele chama também Eliseu, eu tenho a Lucelma, a menininha de 2 anos também, a minha maravilhosa, que está crescendo no caminho do nosso Deus também, nosso Deus Todo-Poderoso. Ela tem 2 anos e eu quero agradecer e eu espero que através desse testemunho anime os irmãos e as pessoas que estão com dúvida a estudar essa mensagem, porque essa mensagem está escrita em Primeiros Escritos que fala que o destino das almas, realmente o destino das almas está como ela recebe as verdades. Então nós temos de aceitar essas verdades, obedecer e também levar as outras pessoas essas verdades para que ela possa ganhar a salvação em Cristo Jesus. É isso o meu desejo, eu agradeço a todos e que todos fiquem assistindo assista mais e medita, porque a salvação ela vale muito para nós. É isso, eu agradeço em nome de Jesus. Amém.